Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, quando estamos estudando a série Lidando com o Poder. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de mais um rei de Judá. Quero te convidar para que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 28. Vou repetir, 2 Crônicas, capítulo 28. Espero que você tenha encontrado. Antes de ler o texto, nós vamos orar. Pedir que Deus nos oriente no momento em que vamos fazer este estudo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este momento. Te agradecemos por esta oportunidade e pedimos ao Senhor, nos ilumine para que possamos entender o que vamos estudar na tua palavra nesta ocasião. Nos capacite a colocar em prática as lições que vamos extrair do estudo desta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler com você alguns versículos deste capítulo 28. Vamos começar pelo versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas e balaíns. Vamos parar por aqui. Nós hoje vamos falar sobre o rei Acais. Eu quero que você preste muita atenção para você não confundir rei Acais com rei Acabe. O rei Acabe foi um governante do reino do norte. E quando Acais está reinando, o rei Acabe já tinha falecido. Então, embora os dois tivessem características parecidas, porque os dois foram perversos, foram idólatras, mas são pessoas distintas. O rei Acais, o significado do seu nome é possuidor. O seu pai foi o rei Jotão. A Bíblia ela não menciona o nome da mãe de Acais. No que diz respeito à família de Acais, o seu descendente, a Bíblia não menciona o nome da esposa, nem dos filhos, ela só faz menção do nome de um dos seus filhos, que é Ezequias, aquele que irá substituir o rei Acais no trono depois da sua morte. Bom, diz a Bíblia que Acais começou o seu reinado quando tinha 20 anos de idade e ele governou 16 anos em Jerusalém. O território governado por ele foi o reino do sul, mais precisamente a capital Jerusalém. No que diz respeito à sua morte, a Bíblia dá a entender de que ele morreu de causa natural. Depois de ter compartilhado com vocês algumas informações pessoais do rei Acais, agora eu quero compartilhar com vocês um esboço dos acontecimentos durante o governo do rei Acais. Primeiro, sua apostasia, seu afastamento do caminho do Senhor, seu afastamento da presença do Senhor. A Bíblia diz que Acais tornou-se um adorador fanático de Baal, chegando a sacrificar-lhe os próprios filhos. Acais não só se tornou um adorador do deus Baal, como também ele adorou as divindades
dos assírios. Tá? Baal era o nome do principal deus ou da principal divindade dos fenícios. Baal, ele foi adorado no Reino do Norte pela rainha Jezabel e pelo rei Acabe, na ocasião que eles estavam no poder. A religião assíria, eles associavam os elementos da natureza com seus deuses. Então eles tinham o deus Sol, o deus Lua, e Acais, ele adorou estes deuses também. Ele ofereceu sacrifícios a estes deuses. Então, nós vamos ver a apostasia do rei Acais. Durante o seu reinado, além da apostasia, muitas guerras aconteceram. Não foi um reinado de paz, foi um reinado de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas pelejas. O reino do sul, Judá, é punido por causa da idolatria de Acais. Todas estas guerras, todos estes conflitos aconteceram como uma forma de punir o rei Acais e também os demais habitantes do Reino do Sul, porque eles se afastaram do Senhor, eles iniciaram a sua vida de idolatria. A Síria derrota Acais e deporta grande número de pessoas para Damasco. A Síria, ela vai enfrentar Acais, Acais vai perder a batalha e a nação da Síria vai levar muitas pessoas para Damasco. O Reino do Norte, Israel, também derrota Acais e acontece uma coisa terrível na batalha entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nesta batalha, o Reino do Norte destrói ou mata 120 mil guerreiros do Reino do Sul, de Judá. E como se não bastasse, o Reino do Norte levou para escravizar cerca de 200 mil mulheres e crianças. Em tudo isto, Deus levanta um profeta para exortar o Reino do Norte quanto à sua atitude. O profeta vai se levantar para alertar. Nós vamos encontrar isto aí no capítulo 28, a partir do versículo 9. Dá uma olhadinha na tua Bíblia aí, por favor, para você entender melhor. Versículo 9. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Profeta Oded. Este profeta alerta Israel para que faça retornar os seus prisioneiros à sua terra, de modo que a ira de Deus não se levante contra o Reino do Norte, como se levantou contra o Reino do Sul. Os líderes de Israel alimentam e vestem os cativeiros e os enviam de volta para Judá. A grande verdade é que aquele exército do Reino do Norte e a sua liderança entendeu que o profeta estava falando em nome do Senhor, por isso obedeceu a palavra que vinha do profeta, e alguns dos líderes, eles cuidaram das mais de 200 mil pessoas, cuidando deles, atendendo eles em suas necessidades, até reconduzi-los de volta ao Reino do Sul. Em meio a tudo isto, apostasia, guerras, Deus levantando um profeta para falar em favor do seu povo, Acais
tenta fazer aliança com os assírios. Ele tenta fazer aliança com os assírios. Acais pede ajuda ao rei da Síria para enfrentar seus inimigos, além de outros inimigos para enfrentar o reino do norte, porque Acais não tinha guerreiros suficientes para enfrentar o reino do norte e vencer o reino do norte. O rei assírio, inicialmente ele aceita o acordo, a aliança, e Acais tem que pagar por esta aliança. O rei da Síria, ele fica com os bens que Acais dá a ele em pagamento desta aliança, e ao invés de ajudar Acais, o rei da Síria se volta contra Acais. Nós vamos ver o seguinte, como Acais foi capaz de fazer aliança com os assírios. A fama extrema de crueldade dos assírios era conhecida por todos. Os assírios aplicavam aos povos conquistados por eles a escravidão. Em vários casos, eles esfolavam vivos em pedras os seus escravos. Cortavam vários membros, amputavam os membros dos seus adversários, torturavam e tiravam o seu adversário de sua terra natal e distribuíam em outras terras estrangeiras que pertenciam à Assíria. Bom, apostasia, guerras, Deus levanta alguém para proteger o seu povo. Acais, desesperado, faz aliança com o inimigo. Como se não bastasse, Acais vai tomar atitudes desesperadoras. Em desespero, Acais sacrifica aos deuses da Síria. Acais fecha o templo do Senhor, impedindo que o culto ao Deus de Israel acontecesse no templo. Acais vai criar vários altares aos deuses pagãos em cada esquina da terra de Judá. Ele vai mandar levantar um altar aos deuses assírios dentro do templo do Senhor. Acais vai tomar uma atitude desesperada. É o que nós ouvimos falar e falamos: um abismo chama o outro, um abismo atrai o outro. Pois muito bem, apresentei-lhes um esboço de alguns acontecimentos durante o governo de Acais. E agora, que lições práticas podemos aprender com a história do rei Acais? Que lições práticas podemos aprender com as atitudes do rei Acais? Eu quero compartilhar algumas com vocês e eu gostaria que você prestasse atenção. Primeira lição: cuidado com os maus exemplos. Cuidado com os maus exemplos. Logo no versículo 1 do capítulo 28 de 2 Crônicas, encontramos as seguintes expressões que já lemos, mas vou ler novamente. Acais tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acais não seguiu o bom exemplo de seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus. Versículo 2. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Os reis de Israel tinham feito tudo que desagradava a Deus e Acais vai seguir o exemplo destes reis. Acais não seguiu o exemplo do seu avô Uzias, não seguiu o exemplo do seu pai Jotão, ele vai seguir o exemplo de pessoas perversas, de pessoas que faziam o mal continuamente. Acais não seguiu os bons exemplos de seus antepassados. Acais seguiu os maus exemplos dos governantes do reino do norte, tornou-se um idólatra. A Bíblia nos diz que devemos evitar todo tipo de mal. A Bíblia nos diz que as más companhias estragam os bons costumes. Por isso, tenha cuidado com os maus exemplos. Lembre-se o ditado popular: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és.
Pode ser que você não esteja fazendo nada errado, mas está andando com companhias erradas. Tome cuidado. Segunda lição. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Eu quero ler com vocês o versículo 5 que diz: por isso o Senhor, o Deus de Acais, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acais e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acais sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. O rei da Síria, o rei de Israel, que é o rei do norte. Estes reinos venceram Acais porque Deus permitiu que isto acontecesse. Não que Deus tivesse prazer, mas Deus queria que Acais se voltasse para ele, que Acais aprendesse que não há nenhum outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, só há um Deus, que é o Deus criador de todas as coisas. Deus permitiu que Acais sofresse sucessivas derrotas com o objetivo de discipliná-lo, assim como faz um bom pai com aquele filho que ele ama. A Bíblia diz que o Senhor corrige e castiga, ou seja, o Senhor corrige quem Ele ama e Ele castiga quem Ele aceita como filho. Logo, se você está sendo disciplinado, se você está passando por algumas dificuldades e tem sentido a mão de Deus pesar sobre você, é porque Deus te ama, é porque Deus recebeu você como filho dele. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Terceira lição. O Senhor jamais abandona os seus. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, o Senhor jamais abandona os seus. Quero que você dê uma olhada no versículo 9. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. O profeta no Antigo Testamento era o porta-voz de Deus aos homens. Era Deus falando aos homens através dos profetas. Aqui é como se Deus estivesse falando: eu deixei que vocês, israelitas, vencessem Judá. É como se Deus estivesse falando: vós os matastes com tamanho ódio e violência que vossa maldade ficou evidente nos céus. Embora Deus tivesse permitido que o reino do norte lutasse contra o reino do sul e vencesse o reino do sul, Deus não esperava tamanha crueldade. Deus não esperava que o reino do norte fizesse isso com tanta crueldade. E este sentimento chegou até a presença de Deus. Como se não bastasse tamanha crueldade, agora vocês querem escravizar o povo de Judá. É o que o profeta está dizendo aqui. A grande verdade é que a divisão em reino do sul e do norte foi uma questão meramente política. Sim. Mas quando Deus olhava para aquele território, para aquele espaço físico, para aquele povo, ele via o seu povo. Ele não via reino do sul e reino do norte. Ele via o seu povo, Israel. O povo que ele escolheu para anunciar as suas boas novas às outras nações. O povo de Israel não deveria exagerar ou ter exagerado na dose. Caso contrário, a ira de Deus viria sobre aquele povo. Isaías, no seu livro, capítulo 49, versículo 15, ele diz o seguinte:
Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta que Isaías faz. O Senhor faz através de Isaías. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está dizendo, jamais me esquecerei do meu povo, jamais me esquecerei do meu filho, jamais me esquecerei do meu servo, jamais me esquecerei daquele que teme ao meu nome, daquele que clama ao meu nome. O Senhor jamais abandona os seus. Se você tem passado por dificuldades, por lutas, por aflições, creia, você não está sozinho, porque o Senhor jamais abandona os seus. Quarta lição. Quero que você dê uma olhadinha no versículo 15. Diz assim: os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para a sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. A grande verdade é que 4 líderes dentre o exército do norte são eleitos para cuidar daquelas mais de 200.000 pessoas que foram aprisionados pelos israelitas. Algumas delas estavam nuas, muitas estavam com fome, algumas estavam feridas, e os mais cansados, eles são colocados no lombo de um jumento para que possam voltar ao reino do sul. 4 homens do exército inimigo são escolhidos para cuidar dos prisioneiros. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que quando o Senhor ordena, até os nossos inimigos agem em nosso favor. Sim, quando o Senhor ordena, quando Ele determina, até os nossos inimigos agem em nosso favor. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram de seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para a sua terra. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Eu poderia citar aqui vários versículos para falar sobre este cuidado de Deus, mas creio que o versículo que vou citar, ele vai falar muito ao seu coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos as seguintes expressões: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos nem devemos esquecer que o nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Não há ser algum que esteja no céu, que esteja na terra ou debaixo da terra, que seja maior ou igual ao nosso Deus. Por último, quinta lição que nós aprendemos com a história do rei Acais. Eu gostaria de chamar a tua atenção, eu gostaria que você prestasse muita atenção neste ponto, por favor. Na vida de um apóstata, nada é tão ruim que não possa piorar. Na vida de um apóstata, nada é tão ruim que não possa piorar. O que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé em Deus, é afastar-se do caminho do Senhor. E eu gostaria de pedir que você
olhasse o versículo 22, diz assim: quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acais cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acais era assim mesmo. A expressão "era assim mesmo" nos faz entender que agir desta forma fazia parte do caráter de Acais. Agir desta forma fazia parte da essência de Acais. Dessa forma, como pastor Marcos. Afastar-se de Deus, dar as costas para Deus, fazia parte da essência de Acais. Acais afastou-se do caminho do Senhor. Ele cometeu pecados maiores contra Deus. Tornou-se idólatra, e não só tornou-se idólatra, como influenciou os seus súditos a se tornarem idólatras também. Acais desonrou a casa do Senhor. Ele espalhou pelo seu reino a idolatria. A Bíblia chama a nossa atenção para não deixarmos a nossa vida sem a presença de Deus. Para não deixar este templo, esta casa vazia sem a presença de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para um texto que fala muito sobre esta verdade. Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 24, ele nos diz o seguinte: Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Versículo 25 agora. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Versículo 26. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quero chamar a sua atenção. Você está me ouvindo agora. Preste muita atenção. Na vida de um apóstata, nada é tão ruim que não possa piorar. Quero concluir o nosso estudo desta noite dizendo que chegamos à conclusão de que Acais não soube lidar com poder. Acais, ele foi reprovado por Deus. Acais, se não foi o pior, ele está entre os piores reis de Judá. Você que está na casa do Pai, eu quero que você preste muita atenção nessa minha palavra. Você que está na casa do Pai, nem pense em sair da casa do Pai. Talvez as coisas que existem fora da casa do Pai estejam te atraindo, estejam te seduzindo, estejam se manifestando de uma forma satisfatória. Talvez esteja fazendo com você o que Paulo vai falar aos Gálatas. Talvez as coisas fora da casa do Pai estejam te enfeitiçando. Você que está na casa do Pai, nem pense em sair da casa do Pai, porque fora da casa do Pai não há felicidade verdadeira, não há alegria verdadeira, não há paz verdadeira. Você que já esteve na casa do Pai, sim, você que já esteve na casa do Pai, mas que por algum motivo abandonou a casa do Pai, não sei qual é o motivo, não sei o que foi que levou você a sair da casa do Pai. Eu quero apenas te dizer uma coisa: volte. Sim, volte para a casa do Pai, porque Ele está te aguardando de braços abertos. Lembre-se do filho pródigo. Ele sai da casa do Pai, ele vai para uma outra terra, ele esbanja toda a herança que ele recebeu do pai dele, e depois que ele está sem dinheiro algum, ele é abandonado
por aquelas pessoas que se diziam amigas dele. Ele começa então a sofrer, começa a passar por necessidades, mas em dado momento ele cai em si e toma coragem e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que ele me receba, pelo menos com um dos seus empregados, porque não sou digno de ser chamado filho dele. Volte para a casa do pai, porque o pai está te aguardando de braços abertos. O pai não desistiu de você. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela oportunidade desta noite. Te agradecemos pela oportunidade de poder ler a tua palavra, entender a tua palavra e compartilhar este entendimento com outras pessoas. Que o teu Espírito nos capacite a colocar em prática as lições que extraímos da tua palavra nesta noite. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, com a tua família e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Filho, as portas estão abertas para você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Filho, o mundo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer, te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Eu quero respirar, ouvir tuas confidências, te abraçar, dizer que você pode em mim confiar. Filho, eu não desisto nunca de você. Enfrento a morte pra não te perder. Meu amor é sem fronteiras pra encontrar você, pra encontrar você. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando